Você só é feio porque pensa assim, e essa ideia nunca foi sua. E eu quero que você escute essa frase com calma, tente se defender sem transformar isso num ataque pessoal. Porque essa frase não está dizendo que você é bonito ou feio, ela está dizendo algo muito mais importante. O problema não está no seu rosto, o problema está no pensamento que você aprendeu a repetir sobre ele ao longo da sua vida. Deixa eu começar com uma pergunta simples, mas profundamente desconfortável. Quantas vezes você já se sentiu feio sem ninguém ter dito absolutamente nada? Quantas vezes esse sentimento apareceu do nada, sem comentários, sem rejeição explícita, sem prova concreta? Quantas vezes você acordou já se sentindo inadequado antes mesmo de abrir o celular, antes mesmo de ver mensagem, antes mesmo de entrar em rede social? Quantas vezes você se olhou no espelho e automaticamente pensou: hoje não, hoje eu não estou bem, hoje eu não dou conta? E aqui é importante você perceber uma coisa: isso não é vaidade, isso é identidade emocional. Quantas vezes você já entrou num ambiente, bar, festa, aplicativo, reunião de amigos, até uma simples conversa, com o corpo já armado, o olhar duro, a cara fechada, como se estivesse se protegendo de um ataque que nem aconteceu? O corpo só se arma quando ele aprendeu que precisava se defender. E muitos gays não percebem o quanto andam armados emocionalmente no olhar, no jeito de sentar, na postura, na ironia excessiva, no deboche que parece humor, mas na verdade é proteção. Porque existe algo que quase ninguém fala com clareza. A sensação da feiura raramente nasce do rosto, ela nasce do pensamento. Ela nasce de uma narrativa interna repetida tantas vezes que virou verdade emocional, mesmo nunca tendo sido uma verdade objetiva. Você passa a vida acreditando que existe um tipo certo de beleza e que de alguma forma você ficou de fora dessa categoria. E isso começa cedo, começa na escola, começa no olhar dos outros, começa nas comparações silenciosas, começa nas primeiras rejeições que doeram mais do que deveriam e que você nunca teve espaço para elaborar direito. Você começa a se observar demais, se comparar demais, a se diminuir em silêncio. E esse silêncio é perigoso porque ninguém te contacta, ninguém te interrompe, ninguém te oferece outra perspectiva. Você olha para os outros como se eles fossem completos e olha para você como se estivesse sempre faltando alguma coisa. Isso vai criando uma tensão interna constante. O corpo entra em modo de defesa. Você se fecha antes mesmo de ter visto. E isso muda tudo. O jeito de andar, o jeito de sorrir, o jeito de sustentar o olhar, o jeito de ocupar espaço. Eu mesmo, eu não conseguia sustentar meu olhar olhando nos olhos de uma outra pessoa, de um cara. Isso já aconteceu comigo. E aí acontece algo perverso, quase cruel. O mundo reage à sua defesa e você interpreta isso como confirmação da sua feiura. Tá vendo? Eu sabia. É sempre assim. Comigo nunca funciona. Só que não é feiura, é insegurança encarnada no seu corpo. É alguém que já entra pedindo desculpas por existir mesmo sem perceber. E hoje a gente vai conversar sobre isso com profundidade. Não é vídeo para massagear ego, não é vídeo para fingir que todo mundo é lindo o tempo inteiro, é vídeo para devolver o poder. Porque enquanto você acreditar que é feio, você vai continuar vivendo relações pela metade, metade de presença, metade de entrega, metade de verdade, e viver pela metade cansa, cansa emocionalmente, fisicamente, cansa a alma. Bem-vindo ao Gay Sem Crise. Antes de continuar, eu quero que você te pergunte com honestidade brutal. Quantas oportunidades você já perdeu, não porque era feio, mas porque já entrou derrotado? Quantas vezes você se desclassificou antes mesmo de ter avaliado? Quantas vezes você desistiu antes de tentar?
Quantas vezes você já se colocou no lugar de quem não é escolhido, sem ninguém ter te colocado ali? Eu sou Joberto e ajudo você, gay, a vencer o medo da rejeição para ter relacionamentos saudáveis. E se esse começo já mexeu aí dentro, faz o combinado, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje a conversa não é confortável, mas ela é libertadora, tá? Vamos alinhar uma coisa importante logo de cara. Beleza importa sim. Negar isso teria hipocrisia. Mas beleza não importa do jeito que você aprendeu. Ela não é uma lista de medida. Não é um checklist de traços. Não é uma competição estética permanente. Beleza importa como energia, como presença, como coerência interna, como a forma que você habita o seu próprio corpo. O grande erro é confundir beleza com padrão. E o pior ainda é achar que esse padrão é natural, único, universal. Não é. Esse padrão foi construído, ele foi vendido, foi repetido, foi imposto. E quando você não se questiona sobre isso, você começa a se medir por uma régua que nunca foi feita para você. Quando o sabotador interno te diz, Você é feio. ele não está avaliando sua estética, ele está repetindo um discurso antigo, coletivo, histórico. Seu corpo não é desejável, seu rosto não encaixa, seu tipo não é o que as pessoas querem, você não é o que você espera. Quando isso entra cedo na vida, vira identidade, vira certeza, vira verdade absoluta. Você internaliza isso como verdade pessoal, não como opinião, como fato. E o corpo responde imediatamente. O olhar se fecha, o sorriso some, a postura encolhe, a presença diminui, você ocupa menos espaço, fala menos, se mostra menos. E aí você pensa, tá vendo? Eu sou feio mesmo. Mas olha a armadilha. Não é o mundo que te rejeita primeiro. É você que se retira. Você chega, mas não chega inteiro. Você fala, mas não se mostra. Você está, mas não ocupa. E isso é sentido, sempre é. O padrão de beleza dominante, inclusive no meio gay, não nasceu do nada. Ele vem de uma lógica de poder, colonialismo, racismo, misoginia e xenofobia. O corpo europeu foi vendido como ideal de beleza, pureza, superioridade. Tudo fora disso virou exótico, estranho, menos desejável, menos correto. Isso não é teoria, isso é construção histórica. Quer um símbolo forte disso? Até Jesus foi vendido como branco, loiro, alto, de olhos claros. É algo biologicamente impossível para alguém da Galileia. Isso mostra o quanto a estética foi usada como ferramenta de dominação simbólica, não só para definir quem é bonito, mas para definir quem é aceitável. Agora pensa comigo, com calma. Se até uma figura espiritual foi embranquecida para caber num ideal, por que você acha que a beleza gay escaparia desse filtro? Quando você diz eu sou feio, muitas vezes você está dizendo eu não me pareço com o modelo que me ensinaram a desejar. Isso não é defeito seu, mas continuar acreditando nisso te aprisiona profundamente. Vamos olhar para exemplos reais. Pedro Pascal é padrão europeu clássico. Adrien Brody, com aquele nariz torto quebrado. Bruce Willis, baixinho e careca. Nenhum deles é. E mesmo assim, ou justamente até por isso, ele transmite sex appeal. E não é fama, não é dinheiro, não é o personagem, é presença. Eles habitam o próprio corpo e não pedem desculpa por existir. Não tentam caber no molde que não é deles. O desejo nasce quando alguém se sustenta internamente, não quando alguém tenta agradecer. E deixa eu te perguntar algo direto. Quantas vezes você já tentou agradar antes mesmo de ser desejado? Quantas vezes você tentou ser menos você para ver se assim funcionasse? Todo mundo já viu isso. O cara que entra num lugar sem chamar atenção estética, mas em minutos está cercado, enquanto o padrão está ali impecável sozinho. Por quê? Porque beleza sem presença é vazia. E presença só existe quando você não tem guerra consigo mesmo.
Agora que você entendeu de onde vem essa sensação de feiura, a gente precisa falar com muita honestidade sobre o jeito errado de lidar com isso, porque talvez você esteja fazendo exatamente isso há anos sem perceber. O jeito errado não é só se achar feio. O jeito errado é construir toda a sua vida emocional a partir dessa crença. É deixar que esse pensamento conduza as suas escolhas, seus relacionamentos, sua postura no mundo e até a forma como você se apresenta para as pessoas. Você não deve continuar brigando com o espelho todos os dias, nem tentar consertar fora aquilo que dói dentro. E sem acordar pensando no que você precisa mudar no corpo, antes mesmo de pensar em quem você é. É viver dizendo, quando eu emagrecer, quando eu fizer tal procedimento, quando eu ganhar mais massa, quando eu parecer mais com ele, como se a sua vida estivesse sempre suspensa no futuro que nunca chega. Enquanto isso, você vai se rejeitando diariamente, de forma silenciosa, educada, disfarçada de autoconfiança, mas rejeição do mesmo jeito. E ninguém, absolutamente ninguém, se sente atraído por alguém que se abandona internamente. Pode até rolar sexo, pode até rolar interesse superficial, mas conexão de verdade não sustenta quando a pessoa está o tempo todo tentando se esconder, se diminuir ou se adaptar para não ser rejeitada. Esse é o golpe mais cruel do pensamento coletivo, que te convence de que o problema é você, quando na verdade o problema é a régua que te deram e que você aceitou usar contra si mesmo. Outra coisa errada muito comum é tentar compensar essa sensação de feiura com performance. Você começa a performar segurança que não sente, ironia que não é leve, deboche que não é humor, uma postura de tanto faz, que na verdade é medo de se mostrar. Você finge que não se importa, mas se importa demais. Você finge que não liga, mas liga em excesso. E isso cria relações confusas, rasas, onde você nunca se sente realmente visto, porque você mesmo nunca se mostrou inteiro. Usar o discurso do eu sou realista para justificar desistência também não funciona. Ah, eu sei onde eu estou pisando, eu sei o meu lugar, eu não sou padrão mesmo. Isso não é realismo, isso é resignação emocional. É quando você chama de maturidade algo que na verdade é medo de se frustrar de novo. E enquanto você faz isso, você vai encolhendo a sua vida, seus desejos, suas possibilidades. Agora vamos falar o que deveria ser, mas esse jeito já não é mágico, não é rápido e não é confortável não, tá? No começo. Mas ele é libertador. O jeito certo começa quando você entende algo simples, mais profundo. A gosto para tudo. Isso não é frase de efeito, isso é realidade humana. Sempre haverá pessoas que não vão se interessar por você. E isso não diz sobre você, sobre o seu valor. E sempre haverá pessoas que vão se interessar exatamente por quem você é, pelo seu corpo real, pelo seu jeito real, pela sua presença real. A grande virada não é tentar ser desejado por todos, é parar de se apresentar como alguém que precisa de aprovação de todos. A pergunta deixa de ser: será que vão me querer? E passa a ser: eu estou me respeitando enquanto me mostro? Porque quando você se apresenta inteiro, você filtra melhor, você atrai diferente, você se envolve de outro lugar. Aceitar o seu biotipo não é desistência, não é acomodação, não é largar a mão de si. Aceitar é parar de se violentar emocionalmente para caber num modelo que nunca foi feito para você. Aceitar é olhar para o próprio corpo e dizer: é daqui que eu vivo, é com isso que eu sinto prazer, é com isso que eu me relaciono com o mundo. Quando você faz isso, o corpo relaxa, o olhar sustenta, a presença aparece. E isso muda completamente a forma como você é percebido. O jeito certo também envolve responsabilidade emocional, porque aceitar quem você é não significa se fechar para crescer, significa crescer sem se olhar no processo. Significa cuidar do corpo por prazer, não por desespero. Significa se arrumar porque você gosta, não porque você tem vergonha.
significa se colocar no mundo sem pedir desculpa por existir. E isso é extremamente atraente, muito mais do que qualquer padrão estético imposto. Agora eu quero te propor um passo prático, simples, mas poderoso que funciona justamente porque ele mexe na raiz do pensamento. Durante uma semana, toda vez que surgir o pensamento "eu sou feio", você vai fazer uma coisa só: trocar esse pensamento por uma pergunta. Não é para responder, não é para argumentar, é apenas para observar o que o teu sabotador interno vai falar. A pergunta é: de quem é esse padrão que eu estou tentando atender agora? Repete isso mentalmente. De quem é esse padrão? Você vai começar a perceber que esse pensamento não nasceu em você. Ele foi aprendido, ele foi absorvido, ele foi repetido sem questionamento. E quando você percebe que algo foi aprendido, você automaticamente ganha poder sobre isso. Porque tudo que foi aprendido pode ser questionado, revisado e transformado. Talvez você perceba que esse padrão vem da mídia, das redes sociais, da pornografia, das comparações constantes, das experiências antigas de rejeição, de comentários que ficaram marcados. Eu, por exemplo, eu tinha um pensamento recorrente e que vinha de uma memória do meu ex-marido falando assim, que uma outra pessoa chegou para ele e falou: "Você ainda namora aquele menino de rosto com mijo de areia?" E era a minha cicatriz, e esse pensamento ficou muito tempo na minha cabeça. E quando você começa a enxergar isso, o pensamento perde a força, porque ele deixa de ser verdade absoluta e passa a ter apenas um pensamento. E agora, deixa eu falar algo muito importante, talvez a parte mais importante de tudo isso. Se você não lutar contra esse pensamento individual, você vai viver à mercê desse pensamento coletivo. E esse pensamento coletivo não quer que você se ame, não quer que você se aceite. Ele não quer que você se sinta suficiente. Ele quer que você consuma, que você se compare, que você se diminua e que você ache que nunca é o bastante, porque é assim que ele se sustenta. Beleza não é padrão. Beleza é presença. Beleza é coerência interna. Beleza é paz com quem você é. Quando você para de se tratar como um defeito, o mundo para de te enxergar assim também. Não porque o mundo ficou muito mais bonzinho, mas porque você mudou a forma como se coloca nele. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem Gays Sem Crise para você vencer o medo da rejeição e construir relacionamentos saudáveis sem se abandonar no caminho.